Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche, brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento mais programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, com o apoio dos Calçados Wirth, de dois irmãos, sobre essa nossa história, esse nosso presente, teuto gaúcho, teuto brasileiro. Temos a alegria de ter aqui conosco hoje a Terezinha Haas, de Nova Petrópolis, presidente da Rota Romântica. É um prazer estar aqui, a gente agradece desde já esse convite para a gente poder conversar sobre um pouquinho da nossa imigração alemã e principalmente dos nossos municípios. Terezinha, você que é natural de Nova Petrópolis, cidade onde você vive, onde você trabalha, né, onde você desenvolve aí diversas áreas, você pudesse contar também brevemente sobre as suas raízes, sobre onde você ali nasceu, se criou e onde vivia também a sua família. Bem, eu nasci na linha Imperial, berço do cooperativismo. Foram aprendizados muito importantes da minha vida de poder estar convivendo nesse espaço, porque na linha Imperial a gente tinha o Veraneio Scheller, onde tinha muitas visitas, principalmente de vários lugares aqui do Rio Grande do Sul, hóspedes, com os quais a gente pôde conviver e fazer trocas. Foram momentos muito importantes da minha vida, porque a gente já pôde fazer amizades fora do contexto de Nova Petrópolis. Com certeza já me marcaram com a questão da hospitalidade, né? E de como que a gente pode fazer trocas, né? Principalmente de situações de criança, né? De brincadeiras que a gente fazia e que a gente tinha como normais, né? E que para eles eram coisas diferentes, né? E a gente tinha principalmente frutas, as bolachas caseiras, o nosso pão caseiro, que eles não tinham acesso. E eles vinham com balas e chocolates que a gente não tinha tanto acesso. Então a gente já aprendeu a fazer trocas, além de informações. Eu acho que foram momentos muito importantes que me marcaram na minha vida, de verificar que a gente não está numa redoma de vidro fechada, mas assim que a gente está aberto para o mundo. E a criança, com certeza, sempre tem essa facilidade de fazer essas amizades, né? E esse convive com a língua alemã, com a cultura germânica também. Exato, até porque na época a gente praticamente só sabia falar o alemão. Então as nossas trocas, né, com o português começaram posteriormente. E era muito bom porque a gente aprendia coisas que a gente também não tinha acesso, né, de informações principalmente, né? Mas acho que talvez na época a gente não tenha dado importância de quanto ela foi valiosa no decorrer da nossa vida, de nós estarmos aprendendo primeiramente a língua alemã, com todos os seus enlaces, né? E depois o português vai muito rápido. Assim, é questão de convívio, em uma semana, duas, você fala fluentemente, né? Não acontecendo o contrário. Então, eu agradeço muito a minha família, por ter insistido muito, né, da gente poder estar falando duas línguas hoje normalmente, né, e priorizando também a questão da preservação da cultura, principalmente hábitos, né, então, que a gente hoje estão presentes, né, no nosso... Exato, que acompanham as nossas trajetórias. Exato. Terezinha, você teve um longo período à frente do turismo na cidade de Nova Petrópolis, teve várias etapas no quanto você ajudou a fomentar o turismo, a crescer na cidade, mas antes disso, a tua formação é na área de filosofia e depois tem mestrado. Se você também pudesse explicar um pouco essa caminhada dessa teoria e dessa prática, né, do que você estudou e do teu trabalho.
Bem, eu comecei na prefeitura de Nova Petrópolis como uma recepcionista, né? E aí, na época, eu recém tinha terminado o 2º grau e eu sempre tive muita curiosidade e fazia sempre muitas leituras. E a filosofia era uma coisa que me instigava muito. Então, eu fiz o vestibular para bacharel em filosofia. E agradeço muito essa minha opção, porque isso me ajudou muito no turismo. Porque no turismo nada está posto e fechado. E é o que a filosofia nos ensina, né? Não existe verdades para sempre, elas estão em constante evolução. E o turismo e a cultura têm muito disso, né? Então, eu acho que essa visibilidade e esse contato com a filosofia me abriu muito esses horizontes que eu hoje tenho dessa visão do turismo. E principalmente de uma área que eu amo fazer, que é a questão do planejamento. E que no turismo não existe uma pessoa sozinha a fazer turismo, e que o turismo acontece numa região. Porque ninguém vem para a Serra Gaúcha sabendo quais os municípios que vai visitar. A gente vende Serra Gaúcha ou compra Serra Gaúcha como um todo. E essa visão do turista estar no nosso espaço, muitas vezes ele não sabe que ele está em Nova Petrópolis, ou que ele está em Gramado, ou que ele está em Canela, ou em qual município que ele está na Serra Gaúcha. E eu acho isso muito importante, muitas pessoas se incomodam com isso. Eu, muito pelo contrário, penso, ele está aqui na nossa região, que bom que ele está aqui conosco, porque tem tantas opções hoje para a pessoa poder escolher como destino de férias, que quando escolhe a nossa região, a gente tem que estar muito feliz, e tanto faz qual o município que ele esteja visitando. E se ele estiver visitando o nosso município, melhor ainda. E também é algo a longo prazo. Com certeza. A construção, na época, eu comecei como recepcionista, assumi posteriormente a Secretaria Municipal de Turismo e fiquei à frente da Secretaria Municipal de Turismo durante 21 anos. Então, eu fui muito respeitada como técnica, que após o meu curso de bacharel em turismo, eu fiz 2 especializações e depois fiz o meu mestrado. Mas a minha caminhada sempre foi de ter essa visão desse território tão rico, em tantas coisas a serem ainda exploradas e serem vistas e serem mostradas, porque sempre tive muita preocupação com a questão da colonização alemã, que ela está muito latente, mas muitas vezes a gente se apresenta para nós mesmos e a gente não abre isso, e nós não estamos na vitrine. E nós temos condições plenamente de estarmos numa vitrine. Então, nós tínhamos grupos de dança, no meu município, corais, bandinhas, e a gente tocava as nossas festas, mas nunca teve a oportunidade de mostrar isso para os nossos visitantes, porque éramos ponto de passagem. Então, isso eu enxergava também com os outros municípios. E como nós estávamos participando dentro do projeto Região das Hortênsias, que eram 4 municípios inicialmente, Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis. Quando se pensou em ampliar essa situação e se pensou em criar esse roteiro Rota Romântica na época, meu prefeito, Siegfried Drexler, colocou uma situação bem interessante, de nós termos o viés da imigração alemã como suporte desse projeto. E por isso a construção do Marco Zero São Leopoldo até Nova Petrópolis teria sido o nosso projeto inicial. Mas como a gente já participava da região das Hortênsias e São Francisco de Paula fazia parte, Gramado, Canela também, ele disse, não, nós já estamos dentro de um projeto, esse projeto, Rota Romântica, nós vamos até São Francisco de Paula. E penso que ele honrou um compromisso político, né? E foi muito interessante, porque acho que hoje a gente precisa de todos os municípios para termos essas diferenças que são muito valiosas para o turismo. Só embasar aqui para os nossos telespectadores, né, do quanto, no momento que a Rota Romântica foi criada, você estava à frente da Secretaria de Turismo, da qual o prefeito Siegfried Drexler estava, né, à frente da administração municipal.
E Terezinha, se você também pudesse nos colocar esse panorama, porque antes nós falávamos, e um pouco você destacou aqui, o quanto muitas vezes Gramado já estava com um turismo muito organizado, desenvolvido, né, ou boa parte dele, né, como foi todo esse trabalho para realmente transformar, porque a gente percebe que Nova Petrópolis gradativamente foi ampliando também o seu turismo, chamando mais pessoas. Então, veja bem, nesse nosso resgate dos 25 anos, então, da Rota Romântica, que nós estamos completando ainda, né? Nós tivemos as falas dos prefeitos, os primeiros prefeitos, que o conjunto foram 11 prefeitos, né? 11 municípios num primeiro momento. Mas o que eu quero enfatizar era assim, Gramado também não estava com turismo organizado e pronto. Eles, em algum momento da história deles, tiveram que fazer essa opção, porque eles tinham calçados do Ortopé como principal fonte, né, de retorno de ICMS. E essa fala é do próprio prefeito, dizer, em algum momento a gente teve que decidir que isso não era só suficiente para o município, e decidiram pelo turismo. Sempre penso que a gente tem que ter esse respeito por essas pessoas que um dia decidiram, por algumas opções e que deram muito certo. E nós precisamos desse aprendizado dessas pessoas dentro de um projeto feito, o nosso da Rota Romântica. Eles são âncora, eles têm essa experiência, as pessoas já vêm naturalmente por N chamados deles, e aí a gente tem que aproveitar essa situação para beneficiar esses municípios que estão recém começando. E que nem todos precisam estar no mesmo estágio. Penso que isso não é preocupação. Cada um tem o seu tempo de maturidade e das suas escolhas. E essas diversidades é que fazem com que a gente seja visitado e as pessoas tenham interesse de conhecimento. Vamos aos nossos pequenos municípios. Gramado com toda a infraestrutura. Nova Petrópolis já se beneficiou muito com essa condição de estar junto numa região. Estar próximo. Exato, essa proximidade sempre nos favoreceu. Eu nunca enxerguei isso na época que eu estava como secretária. Não, muito pelo contrário. Sempre considerei isso, eu tenho que aprender, e quanto mais eu aprender, mais fácil eu vou ter para desenvolver as atividades que a gente tem como propósito. E nós tínhamos a parte da cultura que Gramado não tinha tão forte, mas que Nova Petrópolis tinha e ainda tem muito. Muitas bandinhas, muitos corais, muitos grupos de dança. Tanto é que hoje Gramado vem com seus grupos a Nova Petrópolis numa noite alemã. Então veja bem como que a gente conseguiu fazer essas trocas, mas foram construídas aos poucos, né? E essas construções o turismo favorece, desde que a gente tenha essa abertura de como que a gente pode estar se ajudando. Parte desse desenvolvimento do turismo, ele também se deve a estas feiras e festividades constantes? Veja bem, que a gente, quando vai para participar de feiras, na minha experiência, eu sempre procuro conhecer coisas diferentes que estão acontecendo no mundo. E Gramado fez isso muito e continua fazendo, né? Então as coisas não acontecem por si só. A gente em algum momento tem que sair para olhar o que os outros estão fazendo, o que está acontecendo, para ver o que a gente pode aproveitar disso dentro dos nossos municípios e dentro das nossas regiões. Esses eventos de feira nos agregam da gente ter um foco, ter um propósito juntos, vamos vender a nossa região juntos. E quanto mais a gente puder estar oferecendo, mais opções as pessoas vão estar tendo de fazer escolhas. E Terezinha, como foi, hoje você está à frente da Rota Romântica, como foi também a criação, que um pouco você já destacou aqui, mas mais alguns detalhes, e também esse desenvolvimento, né, do trabalho da Rota? Quando foi decidido que a gente faria, então, desde São Leopoldo até São Francisco de Paula, se iniciaram as visitas a esses municípios, né? E contando agora no nosso documentário dos 25 anos, os prefeitos relembraram muito bem isso. Porque, tipo assim, presidente Luceno,
né? O prefeito colocou assim, estou muito interessado nesse convite, acho interessante esse projeto, mas o que o presidente Lucena vai poder contribuir para o turismo numa região? Fizemos a pesquisa do que eles tinham lá de atividades e as fábricas de Schmir era o que movia, e até hoje estão lá, cachaçarias, pessoal. Então, nós temos exemplo de cachaçarias que hoje exportam a nível internacional e criaram know-how que hoje são exemplo para o Brasil. Né? Mas só assim para os nossos telespectadores, que muitos são de regiões mais distantes, aí passou a ser realizada a Schmia Fest. Exato, a partir desse momento a prefeitura tinha um evento de um produto que eles tinham naturalmente lá, né? Então, e assim aconteceram com os demais municípios também, cada um entrou com aquilo que tinha de diferente. Por exemplo, Ivoti tinha colonização japonesa dentro do nosso território. Veja bem como cada um pôde contribuir com coisas diferentes, né? Então, a gente viu que isso era importante e os prefeitos sentiram que todos eles tinham a contribuir no projeto. E eu enxergo que até hoje a gente tem muito ainda que aprender, porque o trabalho em conjunto sempre é melhor. Uma andorinha só não faz o verão. Então, essas condições de juntos somos melhores, sempre. E nem sempre a gente é entendido como tal. Ainda a gente tem que, principalmente, de dar essas condições da iniciativa privada também vir junto nos projetos públicos, porque um dá o suporte para o outro. E isso nem sempre é tão bem entendido. Por isso que os projetos têm que ter um bom alicerce para poder haver essa continuidade. Porque em todas as atividades, quando só tem o poder público a coordenar, eu enxergo que isso fica fragmentado. Porque de 4 em 4 anos, ou o prefeito consegue seguir, as gestões recebem seus cortes e são novas administrações que entram. Gramado, Canela, enxergo também como Nova Petrópolis, já construíram, junto com as suas comunidades, essas continuidades. O prefeito não tem muitas escolhas, coisas que estão dando certo vão estar sendo cobradas para haver a continuidade, né? E isso a gente está, assim, esse é o nosso objetivo dentro da Rota, de nós termos a Rota Romântica também como um projeto de sentir que há uma necessidade de continuidade. E graças a Deus a gente conseguiu isso, porque são poucos roteiros e associações que conseguiram completar 25 anos feito nós. Então, eu agradeço sempre esse crédito a todos os prefeitos que respeitaram as diretorias da Rota e que a gente conseguiu chegar até então e a gente espera que longa vida à Rota Romântica. Sim, até porque você disse antes, a Rota Romântica da Alemanha já tem 70 anos. Pois é, e claro, naturalmente a Alemanha tem cidades lá, Rotenburg, Obtertauber, que desenvolviam o turismo desde 1824, 1830. Claro que, porque são cidades milenares. As nossas aqui têm 100, 150, 180 anos. E assim, o que a gente pode ver ainda pela Alemanha, sempre como um exemplo, que eles também são cidades diferentes, uns mais desenvolvidos, outros têm ícones feitos, a região dos castelos, né? Então, Füssen e a região por perto, ali onde é que tem o Neuschwanstein, que absorve praticamente os principais como o principal destino dentro da Rota Romântica. Mas nem por isso os demais municípios deixam de ser importantes, né? E acho que essa é a lição, né? Da gente poder construir uma proposta, a gente precisa de todos, né? E assim como eu penso, isso é uma cadeia. Como a gente tem na cadeia produtiva, a gente precisa de todos, na cadeia do turismo também a gente precisa de todos. Mas, acima de tudo, eu enxergo que o turismo se apoia muito na questão da cultura. E penso que a questão da cultura alemã foi fundamental para esse projeto estar tendo essa continuidade também.
Porque as raízes da nossa região aqui, claro, hoje tem uma diversidade muito grande, mas são muito fortes germânicas, e em Nova Petrópolis são bem variadas, né? Pomeranos, boêmios, pessoal do Hunsrück, depende de cada localidade, de cada comunidade também. E penso que é uma das tarefas da cota a gente recuperar um pouquinho essa questão da origem, assim, da gente preservar a língua alemã, principalmente com os nossos jovens. Enxergo que os nossos jovens têm muitas oportunidades, né? Não, o inglês, para mim, já é uma língua universal. Então, tendo a língua alemã como um dos incentivos nos nossos municípios, penso que a gente possa construir mais pontes do que até então foram construídas, né? E enxergo que, assim, muitas possibilidades na área da educação, de ter esse retorno, das pessoas poderem fazer coisas diferentes num país e poderem retornar ao Brasil e na nossa região e poderem contribuir com atividades e projetos novos. E você disse assim, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, tem muitos projetos hoje consolidados, mas quando a gente olha para a região, a gente vê em Dois Irmãos o Natal dos Anjos, que também é hoje mais de 20 anos, 25 anos, ou em torno disto, ou em Morro Reuter, as feiras do livro. Como tem sido esse trabalho também para que outras comunidades realmente tenham também essa continuidade dos seus projetos? E essa visibilidade, veja bem que a gente tem essa diversidade, isso que faz com que a gente seja o diferente, né, dentro de um roteiro. Porque os nossos municípios, cada um tem as suas participações com coisas peculiares, que são típicas daquele município. Então vamos, tipo assim, Santa Maria de Herval. Nós temos, assim, eles têm muitas atividades ligadas à natureza, né? Então eu acho que isso é muito importante. Aí viemos aqui para São Leopoldo e Novo Hamburgo. São grandes centros, já tem uma realidade um pouco diferenciada. Mas eles têm os seus ícones que fazem parte, que são peculiares a esses municípios, que são só deles. Feito a Estação Ferry aqui de São Leopoldo, né? Feito a questão de Novo Hamburgo, a parte antiga de Novo Hamburgo, que eu enxergo assim, que são ícones que os outros municípios não têm. Então, nós temos um interior muito rico, né? Então, penso que esse conjunto de informações é que criam esse roteiro tão diferenciado e eu acredito que tenha vida longa, com certeza. E hoje, dentro das perspectivas da própria Rota Romântica, né, você disse, são os 25 anos, celebrações que serão realizadas, né, quais as perspectivas e os caminhos para os próximos anos? Não é uma atividade assim tão facilitada, né? A gente está projetando um planejamento para curto, médio e longo prazo com os municípios, já tendo isso, porque em seguida a gente vai ter eleições de novo, né? Então, penso que o planejamento, né, para essa área pública, privada, ela tem que estar com projetos muito bons de continuidade. E a gente sempre trabalha muito com as realidades locais, né? A gente não tenta criar, não se tenta inventar a roda, mas trabalhar com aquilo que se tem, né? Bem, Terezinha, então se você também puder fazer as considerações, né, finais, porque realmente nós estamos, além de tudo, chegando em 2 anos no bicentenário da imigração. Eu digo assim, um momento ímpar, apesar do ano ser par, né, de festejar e celebrar também tudo isso. Eu penso que a Rota Romântica é um grande parceiro, né, dessas festividades, né, do bicentenário da imigração alemã, justamente por ter nosso viés calcado na cultura alemã. Esperamos poder estar contribuindo nesse grande projeto e merecemos essa grande festividade. E penso que a cultura tem que estar na vitrine e a gente precisa que ela seja valorizada como ela merece. Muito obrigado, Terezinha, por estar aqui conosco hoje, por dividir comigo e com os nossos telespectadores o teu conhecimento e abrilhantar aqui hoje o nosso programa Unsere Familien.
Então, obrigado também a todos vocês que nos acompanham. Unsere Familien tem apoio da Wirt Calçados, de 2 irmãos, e que vocês possam continuar acompanhando o nosso projeto, o nosso programa, aqui pelo canal 14 da NET, pela Vale TV, como também pela internet, pelo YouTube e pelo Facebook.